Se você acredita que você é uma criação de Deus, que a partir de uma sabedoria divina e total do Pai, que coloca todo um funcionamento de um corpo, de um homem e de uma mulher para que se venha um novo ser humano, então você se sente abençoada e grata por Ele. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Hoje estamos na segunda parte com este tema, porque fui criada por Deus, sou abençoada. Porque fui criada por Deus, eu o represento em toda a minha vida. E este tema, ele está vinculado a um versículo que está no livro de Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 27, que diz assim: E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou. Então, Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Nos igualar a Deus é o colocar num nível de inferioridade e de limitação. E esse não é um atributo de Deus. Deus é infinito, Deus é divino, Deus é Elohim, Deus poderoso, grandioso, um Deus que tudo pode. Mas nós o representamos. Em quais áreas da nossa vida nós o representamos? Na área moral, na área espiritual, na área mental e na área relacional. E nos próximos dias de reflexão nós vamos tratar justamente cada uma destas áreas naquilo que Deus separou para nós como aprendizado. Então, fique atenta, porque Deus nos mostrará como devemos representá-lo. Nós precisamos identificar em nós o que precisa ser mudado como ação e decisões para que sejamos então representantes de um Deus todo-poderoso, de um Deus maravilhoso e amoroso. E nós vamos dar início então a uma reflexão dentro de cada área. Na área da moral, nós podemos entender que essa área é onde nós temos um senso do que é certo e do que é errado. Mas o que é certo e o que é errado é o que está na palavra de Deus. Nós, quando decidimos organizar e transformar a nossa vida a partir do que Deus tem para cada uma de nós, nós precisamos então dar razão, observar, praticar, pedindo ajuda a Deus, porque não conseguimos sozinhas. Nós somos seres humanos limitadas, então não conseguimos sozinhos. Precisamos de Deus, precisamos orar a Ele para que sejamos transformados a partir do que a palavra diz, do que é certo e do que é errado. Quando eu começo a ter esse discernimento, eu começo a representar a Deus na área moral. Mesmo porque quando eu penso na área moral, eu também penso de que eu tenho que prestar conta dos meus atos, com o meu cônjuge, meus filhos, com colegas de trabalho, com líderes, comigo mesma e com o próprio Deus. E, por exemplo, quando chegar no final do dia, você dizer: Deus, o dia se encerrou, eu tive estas ações, tomei essas decisões. E, Senhor, essa decisão eu entendi que eu não fui muito prudente, então eu preciso melhorar nesta parte. Senhor, nesta parte eu agi conforme o que a tua palavra diz, mas o resultado não foi o que eu esperava, mas esperarei em ti, porque tu és o meu socorro bem presente. Senhor, nesta área eu já estou ok, eu já aprendi, passei inclusive por uma situação que me provou e me aprovou naquela característica que eu precisava mudar. Então, essa reflexão diária do nosso dia é importante. Porque para sabermos que representamos Deus devidamente na área moral, do que é certo e do que é errado. E sabendo que sempre terão coisas a serem mudadas, porque nós não somos Deus, nós não somos um ser divino e perfeito. Nós somos uma criação dele, que vivemos no que é temporal, vivemos no que é material e muitas vezes nós somos corrompidas por essas situações, por estes pensamentos, pela educação que recebemos, pela circunstância das quais nós estamos. Então nós precisamos buscar em Deus este aperfeiçoamento.
Por isso que o Senhor diz que nós precisamos viver em santificação, ou seja, viver no aprendizado de nos separarmos do que é errado, do que é impuro, do que é pecado. E como que eu sei o que é impuro, o que é pecado, o que é errado? Lendo a palavra de Deus. Se eu entendo que a Bíblia, a palavra de Deus, é a bússola, é o norte para um relacionamento mais íntimo com Deus, para uma transformação da minha vida, então é neste livro que eu vou me basear a transformação, porque aqui é a revelação de Deus para a nossa vida, de como devemos proceder. E para dar início então a essa reflexão que vamos dividir em 2 vídeos, em 2 publicações, no livro de Levítico, que está no Antigo Testamento, diz assim: no capítulo 19, fala sobre a repetição de diversas leis que o Senhor já tinha dado ao povo. E dentro dessas ordenanças, destes princípios e mandamentos, nesse capítulo 19, ele faz então uma repetição destas leis. E diz assim no primeiro versículo: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O que é ser santo? Muita gente fala assim: eu não consigo ser santo. Por quê? Porque tem uma ideia de que ser santo é ser totalmente Deus, ou seja, a essência de Deus, de quem Ele é. No entanto, o santo significa separação. É se separar do que é errado, do que é impuro, do que é pecado. Deus é santo por quê? Porque Ele se separa das ações pecaminosas, ou seja, Ele não se mistura com essas ações. E da mesma forma que Ele não se mistura, Ele pede para que nós também não nos misturemos, não façamos parte do que é errado. Isso não quer dizer que Deus não ama o pecador. Ao contrário, Ele ama. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna com Deus. Então Deus amou o mundo, amou todos que estão no mundo, todos que já estiveram, que estão e que ainda estarão. Então há um amor de Deus estendido para todas as pessoas. Mas o que ele diz é que, como ele não se mistura com as ações de pecado, de impureza, ele pede para que nós também não nos misturemos. Então, por exemplo, se eu vivo em uma casa onde há aquele que caminha segundo a vontade de Deus, segundo os preceitos de Deus, e há aquele que não caminha segundo os preceitos de Deus, você não vai concordar com as ações de pecado daquela pessoa, mas você vai amar esta pessoa, porque Deus não disse para não amarmos as pessoas, mas para não nos misturarmos com o erro, não concordar, não aceitar o erro. Então, no amor, nós vamos mostrar para esta pessoa, quando Deus nos direcionar a isso, que aquela pessoa está tendo ações erradas. Erradas a partir do quê? De qual prisma? Da palavra de Deus. Então a nossa vida ela deve ser à luz da palavra de Deus. É isso que nos representa moralmente o nosso Deus. E no decorrer dessa repetição das leis, por exemplo, no versículo 3, ele fala sobre honrar os pais e honrar a Deus. É uma das formas que representamos Deus moralmente. No versículo 4 ele fala de adorar somente a Deus. Então nós rendemos graça, adoração e louvor somente a Deus. E continua nos próximos versículos a falar sobre este adorar somente a Deus. E no versículo 9 ele diz para ajudarmos os necessitados, aqueles que precisam de ajuda, que têm uma necessidade e que o Senhor te direcionou, não encurte a sua mão para o auxiliar, mas o ajude. Isso é representar Deus moralmente, mas não excluindo o que falou anteriormente, por exemplo, de adorar somente a Deus e também de honrar pais e honrar a Deus com suas atitudes. Ele continua no versículo 11 dizer que não podemos furtar, não podemos mentir, não podemos, no versículo 2,
fazer um voto e não cumprir. Então dizer: Deus, eu desenvolverei uma ação para honrar o teu nome, e você não desenvolver esta ação, se esquecer, não completar. Então isso é dizer para Deus que vai fazer algo e acaba por não fazer. No versículo 13 diz sobre lucrar desonestamente, prejudicando a outra pessoa. No versículo 14 fala sobre o desprezo de algumas pessoas que têm certas deficiências. No versículo 5, não fareis injustiça. Então o Senhor diz para que sejamos justos. No versículo 16 fala de dar falso testemunho. No 17, não aborrecerás o teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo e nele não sofrerás pecado. Versículo 18, não te vingarás. Sabe aquela pessoa que diz: eu vou me vingar daquela pessoa, aquela pessoa vai pagar o que me fez de mal? Então isso é vingança, e o Senhor diz que nós não podemos vingar. O ato da vingança é o ato de não se separar de uma impureza, de um pecado, por exemplo. Então eu não represento Deus nesta área. No versículo 19, guardarás os meus estatutos, ou seja, tudo aquilo que Deus tem ensinado a nós precisamos guardar em nosso coração e praticar cada um dos ensinamentos que Deus tem colocado para nós. E assim continua em todo o versículo aqui desse capítulo sobre como é desenvolver boas práticas, que significa se separar do pecado, se separar daquilo que Deus disse para não fazer. E no livro de 1 Pedro, que é no Novo Testamento, o Senhor continua a nos ensinar sobre essa questão de ser de santos, porque eu sou santo. Porque se o Senhor nos fez a imagem e semelhança dele como representação de quem ele é, então nós precisamos ser santos como ele é, ou seja, se separar do pecado. Deus é santo porque se separou, mas nós nunca seremos Deus, porque há atributos nele que não cabe a nós, como, por exemplo, julgar o próximo. Nós não podemos. A palavra de Deus diz para não julgarmos. Então, no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, o Senhor fala através de Pedro sobre a exortação à santidade. E diz assim, a partir do versículo 14: como filhos obedientes, então, eu sou filha de Deus, você é filha de Deus porque aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Sendo você criada por Deus e uma filha de Deus, ele diz que nós precisamos ser obedientes. Obedientes aqui, a palavra de Deus. Continua no versículo 14: não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. O que ele quer dizer? Daquilo que não sabemos, nós podemos sim cometer erros, falhas, pecados e impurezas, porque ainda não conhecíamos que esta característica ou esta ação ia contra a palavra de Deus. Mas agora que eu já sei que eu sou uma pessoa disposta a ler a palavra, a conhecer o que é certo, o que é errado, então eu não sou mais ignorante. O que eu sou agora? Uma filha obediente. E continua no versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, ou seja, Deus é santo porque ele se separa do pecado, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, em toda a nossa maneira de viver, em uma conversa, até numa discussão, por exemplo, com o seu esposo, que naquele dia os ânimos ficaram um pouco mais alterados. Até neste momento, você precisa ter uma separação do pecado, uma separação da impureza, onde você levará essa discussão a um ponto de perdão, por exemplo. Você se colocará nesta decisão, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos perdoar a mesma ofensa no mesmo dia 70 vezes 7. Precisamos ler a palavra para compreender como devemos representar Deus. E continua no versículo 16: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então é o Novo Testamento resgatando daquilo que o Senhor já tinha dito no Antigo Testamento: sede santos, porque eu sou santo.
Se separem do pecado, porque eu, que sou Deus, estou separado do pecado. Deus não se mistura. Ama o pecador e quer resgatar o pecador. Quer resgatar aquela tua área, por exemplo, que ainda está falha diante do que Deus tem ensinado. Há aquelas pessoas que têm uma vida totalmente dissoluta, totalmente contrária à palavra de Deus, que não aceita o Senhor como um orientador e um pai. E o Senhor diz: até a este eu amo, e este terá a oportunidade de aceitar-me, de reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador que morreu na cruz pelos pecados. E essa pessoa estará livre e pronta para passar por um processo de santificação. Deus não precisa passar pelo processo de santificação. Santo é, e nós santos estamos porque decidimos nos separar do pecado por meio de um processo de santificação, de aperfeiçoamento, de transformação de vida diante do que Deus tem nos ensinado. Na próxima publicação, o Senhor nos mostrará em alguns versículos quais são as áreas que precisamos mudar. Fique com esta palavra. Não desperdice o que Deus tem falado com você. Não tenha medo, não sinta o peso, porque Jesus disse na palavra que Ele está ao nosso lado, caminhando conosco, nos ensinando e nos preparando em amor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.